Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, pôs alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto, e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, hoje nós vamos falar de família. Então, onde está escrito casa, você fala família, amém? E foi grande a ruína daquela família, amém? Deus tem a palavra para falar hoje com umas famílias. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra nesta noite. Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, vir sobre nossos corações, sobre nossas vidas, Pai, pois precisamos de algo da parte do Senhor. Fala poderosamente, fala gloriosamente em cada coração, pois somente o Senhor sabe a necessidade de cada vida e de cada coração, Senhor. Vem nesse momento, então, envia com poder e autoridade, meu Deus, como espada de dois gumes, como martelo de esmiuça a penha. Senhor, permanece conosco. Fica, Espírito Santo de Deus, que trabalha em cada coração, porque esta obra é tua e não nossa, do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Se aceite, por favor. Coloque sua Bíblia de lado e dê uma salva de palmas para adorar a palavra de Deus. Uma salva de palmas para louvar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor vem nos falando nesta noite a respeito da história de dois homens que queriam construir uma casa. Esses dois homens queriam fazer um lugar para se habitar. Cada um então procurou fazer da sua melhor maneira. Como lemos no texto, vemos que um homem construiu a sua casa com dificuldade. Ele procurou um lugar seguro, procurou um lugar tranquilo e cavou o máximo que pôde para construir a sua casa, para que a sua casa pudesse estar firme. No entanto, quando veio uma tempestade, a sua casa permaneceu firme. E vemos outro homem que construiu a sua casa com facilidade, sem muito esforço. Porém, quando veio a tempestade, quando veio o vento, a sua casa não permaneceu. Por quê? Porque tudo para uma construção, o principal para uma construção é o alicerce. Diga para a pessoa que está do seu lado: o mais importante é o alicerce. Diga: o mais importante é o alicerce. Você pode construir uma casa muito bonita, você pode fazer uma casa muito bela, mas se você não fizer o alicerce, sua casa vai cair. Ninguém vê o alicerce, ou vê? O alicerce fica para baixo, mas é importante. O alicerce fica escondido, mas é importante. Uma casa, por acaso, se começa fazendo de baixo para cima? Não. É de cima para baixo? Não. É de baixo para cima. Ou seja, então entendemos pela comparação que a palavra de Deus nos fala que o fundamento principal para tudo é o alicerce. É o início, é o começo. Entendemos então que aquilo que começou bem tende a continuar bem. Aquilo que começou com estrutura, com cautela, com vigilância, tende a se dar bem. Então vemos que este homem, para poder construir a sua casa com segurança, para poder construir um lugar confortável, a qual ele poderia habitar sem temer nada, isso custou dificuldade.
dificuldade para ele. Isso não foi fácil para ele. E é isso que a palavra do Senhor quer falar para nós também nesta noite. Se nós queremos construir algo sólido, se nós queremos construir algo firme, algo que vai permanecer, precisamos nos atentar com o alicerce. Precisamos nos atentar com qual fundamento nós estamos utilizando para a nossa casa. E agora substituindo a palavra casa por família. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, é muito claro nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus tinha um propósito na constituição da família. Eu falei um pouco sobre isso sexta-feira passada, mas fica muito claro quando Deus fez o homem e colocou a mulher do seu lado. Isso é bem visível que Deus tinha um propósito para as famílias, para o homem edificar uma família. O texto que lemos falamos sobre edificação de casa, mas eu quero trazer isso nessa noite para o contexto da família, porque o propósito de Deus sempre foi a respeito da edificação da família. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós olharmos a nossa volta, na sociedade que nós estamos vivendo, vamos perceber que existe um ataque muito grande por parte do mundo contra as famílias. Os jovens já não estão sendo mais incentivados a construir família. É o que a escola está ensinando, é o que a mídia está falando, é o que a sociedade está falando. Mas nós lemos na Bíblia Sagrada, o propósito de Deus sempre foi a família. E o inimigo, como sempre lutando contra os propósitos de Deus, lutando para que não haja mais famílias edificadas, e lutando para que as famílias que uma vez já foram edificadas venham a se desfazer. Mas Deus tem um propósito especial para a minha família. Deus tem um propósito especial para a tua família também. Mas partindo do primeiro exemplo que nós vemos deste homem, ele foi construir a sua casa. Ou melhor, ele foi fazer a sua família. Ele foi cavar, porque ele sabia sobre os riscos que estavam em sua volta. Os riscos naturais são inevitáveis. Ele sabia que ele não poderia evitar de vir o vento. Ele sabia que não poderia evitar de vir a tempestade. Ele sabia que não poderia evitar de vir a enchente. Portanto, ele se atentou para a construção da sua casa. Portanto, também nós sabemos que é inevitável que haja ataques contra a nossa vida. É inevitável que haja lutas contra a nossa vida. É inevitável que haja lutas contra a nossa família. Mas por isso devemos estar atentos onde a nossa família está fundamentada. Eu pergunto para você nesta noite: aonde tua família está fundamentada? Responda para você mesmo: aonde a tua vida está fundamentada? Onde a tua casa está fundamentada? Aquele homem procurou cavar o máximo que pôde até chegar nas rochas. Por quê? Porque ele queria segurança. Porém, esse trabalho de cavar não era fácil, era difícil. O trabalho de construir aquele alicerce não era fácil, porque não é cavando 1 metro que você chega na rocha. Não é cavando os 10 metros que você chega na rocha. Se cava muito para chegar na rocha. No entanto, que a palavra de Deus nos fala que se queremos ter uma família consolidada, se queremos ter uma família firme, precisamos lutar para isso. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma família vitoriosa, você precisa lutar para isso, com isso. É um trabalho árduo, é um trabalho persistente, é um trabalho não de um dia, mas de uma vida inteira. Se você quer ter uma família segura,
contra os ataques que o mundo exerce. Se você quer ter uma casa segura contra os ataques da sociedade, contra os ataques da mídia, contra a pressão que existe sobre a nossa família, a tua casa precisa estar firmada na rocha. Quantos podem dizer glória a Deus? E a Bíblia nos deixa bem claro quem é a rocha. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus é a rocha. Então entendemos claramente que a família precisa estar em Jesus. A família que está em Jesus é uma família segura. A família que está em Jesus é uma família que tem segurança. Você precisa levar a tua família até Jesus. É o meu trabalho levar a minha família até Jesus. Quando eu me refiro à família, eu me refiro à família mais próxima, a casa, a nossa casa, a minha esposa. Eu me refiro ao teu cônjuge, eu me refiro aos filhos. É o nosso trabalho levar a nossa família até Jesus. É o nosso trabalho edificar a nossa família em Jesus. A Bíblia nos fala em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19 a 21. O Senhor Deus exortava ao seu povo que ensinasse muito bem os seus filhos, de uma forma persistente, ao assentar, ao levantar, ao comer, ao caminhar. O Senhor Deus estava dizendo ao seu povo que ensinasse as crianças a sua palavra, para que não se esquecessem daqueles que o tirou da terra do Egito. Sabe o que a palavra do Senhor está nos falando? Se queremos ter uma família consolidada, se queremos ter uma família firme, em primeiro lugar as crianças precisam ser ensinadas. É trabalho dos pais, é meu trabalho, é o trabalho de quem é pai, ensinar o seu filho o temor de Deus. Provérbios nos fala, ensina o menino o caminho que deve andar, para que depois, mesmo que cresça, e porventura chegar a se desviar do seu caminho, ele vai se lembrar daquilo que ele aprendeu. Moisés, sua mãe o lançou no mar. A filha de Faraó achou Moisés perdido na água, pegou para ela, criado como filho. Mas ela não queria ter trabalho de cuidar de um bebê recém-nascido. Então Miriam sugere a ela que levasse a uma mulher hebreia para cuidar daquele menino. E essa mulher hebreia era a própria mãe de Moisés. E sabe o que ela faz? Ensina a palavra de Deus para o menino Moisés. Ele era pequeno ainda, ficou com ela no máximo até os 5 anos de idade. Mas nesse tempo ela ensinou a palavra de Deus para o seu filho. Ele cresceu no palácio do Egito. No Egito, irmãos, havia todo o paganismo, tudo contrário a Deus havia no Egito, todo tipo de orgia, todo tipo de pecado. Se você acha que a sociedade que nós temos hoje é uma sociedade devassa, o Egito naquela época era muito mais. Mas sabe o que acontece? Moisés cresce e na sua idade de 40 anos ele sai para caminhar no meio do povo e vê alguém maltratando um hebreu. Então ele se lembrou das palavras que sua mãe tinha ensinado. Ele se lembrou daquilo que ele tinha aprendido com sua mãe. Ele não suporta ver aquela afronta e vai lutar fisicamente com aquele homem egípcio que maltratava os judeus. Sabe por quê? Porque a sua mãe havia ensinado o amor do Deus de Abraão para Moisés. É a tarefa da família ensinar às crianças o amor de Deus. Em Marcos capítulo 10, versículo 14, Jesus Cristo dizia, quando as pessoas traziam as crianças para Jesus orar por elas, os discípulos queriam impedir, muitas pessoas queriam impedir para que Jesus não orasse pelas crianças. Qual foi a resposta de Jesus? A Bíblia nos fala que Jesus chega a ficar enfurecido com aqueles discípulos. Ei, não impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ei, não podemos impedir
impedir que as crianças conheçam o reino de Deus. E muitas das vezes, ao tempo de nós facilitar o reino de Deus para as crianças, parece que dificultamos. Parece que estamos impedindo ao tempo das crianças de aproximarem de Deus. As crianças estão se afastando. Será que nós estamos falhando na educação das crianças, na educação dos filhos? Jesus disse: não impeçais as crianças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia! Quando não damos uma educação correta, conforme a palavra de Deus para a criança, nós estamos impedindo que ela chegue até Jesus. Quando não ensinamos a palavra de Deus corretamente, como ela é, nós estamos impedindo a criança de chegar até Jesus. E Jesus ficou enfurecido com isso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala de um homem chamado Abraão, um homem chamado por Deus para deixar a sua parentela e receber a promessa de Deus. Ela nos fala no capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, que quando Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te fazer pai de muitas nações, e por ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o exemplo que Abraão nos dá para que a nossa família seja bendita conforme a palavra de Deus, conforme o que o Senhor Deus disse? Se você ler vários trechos da Bíblia Sagrada, você vai ver a seguinte referência: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. A família de Abraão tornou-se referência para nós. Deus de Abraão, Deus de Isaque. O que aconteceu? Abraão passou o temor que ele tinha de Deus para as suas gerações. O temor que Abraão tinha de Deus, ele passou para o seu filho Isaque. E consequentemente, de Isaque passou para Jacó. Por isso mesmo Deus, que era Deus de Abraão, se tornou Deus de Isaque e depois também Deus de Jacó. Eu pergunto para você nessa noite: o teu Deus é o Deus da tua família também? O teu Deus é o Deus dos teus filhos também? O teu Deus é o Deus do teu esposo também, ou da tua esposa também? Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Abraão passou o seu Deus para as suas gerações. Por isso a palavra nos fala que em Abraão as famílias seriam benditas, porque Abraão deu exemplo de família. Abraão deu exemplo de ensinamento de família. O mesmo amor que havia em Abraão passou para Isaque, e de Isaque passou para Jacó. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, que a decisão que eu tomo, a decisão que você toma, irá influenciar diretamente a tua família. Não pense que aquilo que eu decido é para mim mesmo. Não, mas Deus, Ele é responsável diante de Deus pela minha família. Eu irei responder a Deus pela minha família. Nós vamos responder a Deus pelas nossas famílias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Deus tem prazer sobre a família daquele que teme ao nome do Senhor. Salmos capítulo 37, versículo de número 25. O salmista Davi diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Está entendendo a promessa de Deus? Está entendendo? Está entendendo? Pergunta para a pessoa do teu lado: você está entendendo qual é o propósito de Deus? Não é só para o justo. Não é só para o justo, é para a tua descendência também. É para a tua família também. É para os teus filhos também. Deus não te chamou para você estar aqui sozinho, não. Deus tem um propósito para a tua família também. O justo e a sua descendência. Eu quero que isso fique bem claro hoje para todos nós. Para o justo e para a sua descendência. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque
Porque haverá um dia, haverá um momento em que vem tempestades contra nós sabemos. Tempestades são inevitáveis. Como eu falei no início, catástrofes naturais são inevitáveis. Lutas são inevitáveis. Provações são inevitáveis. Mas tudo depende de como a tua casa está fundamentada. Tudo depende de como está o alicerce da nossa casa. Problemas sempre vão existir. Dificuldades sempre vão existir. Barreiras sempre vão existir. Enfim, circunstâncias adversas sempre vão existir. Mas a grande diferença vai estar na maneira como a tua casa vai se comportar. Se ela for aquela casa que estava na rocha, ela vai suportar a tempestade. A tua família vai suportar a tempestade. Mas se infelizmente a tua casa não estiver firmada na rocha, mas estiver superficialmente sobre a terra ou sobre a areia, a tua casa não poderá suportar quando vier a tempestade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Josué falando com o povo de Israel, instruindo ali o povo de Deus. Josué estava quase morrendo, e ele estava dizendo ali então para o povo: ei, hoje chegou o dia de vocês escolherem a quem vocês vão servir. Se vocês querem servir a Deus, ou se vocês querem servir a Baal, ou se vocês querem servir a qualquer outro Deus, hoje vocês podem escolher. Vocês viram o que Deus já fez. Vocês viram Deus abrir o mar vermelho. Vocês comeram pão no deserto. Vocês viram as maravilhas de Deus. Mas a escolha vai ser de vocês. Se vocês vão seguir a Deus ou não vão seguir a Deus. Mas preste atenção, independente qual seja a escolha de vocês, a minha escolha eu já fiz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava preocupado com o que os outros iriam fazer. Josué não estava preocupado com a decisão que os outros iriam tomar. Ele tomou a decisão para a sua vida e para a sua família. E hoje você está tendo também essa oportunidade de tomar essa decisão para você e para a tua casa. Onde você vai construir a tua casa? Onde você vai construir a tua família? Josué fez a sua escolha independente dos outros. E isso é importante para nós também nesta noite, que não nos importamos com o que os outros vão pensar, com aqueles que estão de fora vão pensar, mas que nós tenhamos certeza e convicção naquilo que nós acreditamos que é melhor para nós e para a nossa casa. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. A quem você vai escolher nesta noite? De que lado você vai ficar nesta noite? Eu posso dizer como Josué neste momento. Eu vou dizer como Josué. Eu estou propondo para todos aqui nesta noite esta oportunidade, esta escolha. Talvez você já está com o Senhor, talvez ainda não está. Mas a oportunidade é igual para todos. Mas independente qual seja a sua escolha, a minha eu já tomei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dizer o mesmo, pode dizer também: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se o outro não quer, paciência. Você vai escolher onde você vai colocar a tua casa. A casa é tua. Você vai fazer onde você quiser. Quer fazer uma casa rápida e fácil? Faça onde você quiser, na terra, na areia. Mas eu vou te avisar que ela não vai suportar a tempestade. Não vai suportar o dia da adversidade. Mas se você quer habitar em segurança, você, sua casa, sua família, construa na rocha nesta noite. Por mais que seja difícil, por mais que seja um caminho espinhoso, por mais que o caminho seja estreito, por mais que a porta seja apertada, mas vamos nessa noite construir sobre a rocha. Vamos construir a nossa casa de uma maneira segura.
de uma maneira que o vento não poderá derrubar e que o vento não poderá destruir. Todos em pé em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem a sua casa está firmada sobre a rocha, levante a mão. Em nome de Jesus, né, irmãos? Aleluia. Jesus, a casa deve estar firmada sobre a rocha, assim como disse a palavra do Senhor aqui nessa noite, amém? Vou louvar o Senhor com louvor, gostaria que os irmãos ficassem comigo da atenção para que o Senhor venha falar com cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que Ele falou conosco muito mais hoje através dessa palavra, tenho certeza que Ele continuará falando nos nossos corações. Quem crê nisso, amém? Então, palmas para o Senhor bem forte, bem alegre, igreja. Aleluia.